Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa primeira live de lançamento. O nome desse episódio é Como Ter Maiores Chances no Mercado Financeiro. Muito bem-vindo, eu sou Marco Krebs, eu sou professor de macroeconomia do Departamento de Engenharia Industrial e eu ajudo você a se tornar um profissional super capacitado para o mercado financeiro. O tema do nosso episódio de hoje é, como já foi dito, como ter maiores chances no mercado financeiro. Como é que a gente vai ter isso? Através de conhecimento. Conhecimento da conjuntura global, da conjuntura macroeconômica brasileira e, naturalmente, dos fundamentos. Olha, o que é esse tema? O que é conhecer a conjuntura? Esse tema é ser capaz de olhar, de ouvir, de examinar as notícias que saem do noticiário econômico, as notícias que saem da política econômica, política fiscal, política monetária, e ter condições, ter na bagagem as ferramentas necessárias para interpretar, para analisar e para saber decodificar quais são as consequências disso para as variáveis do mercado. Ou seja, esse tema trata de saber interpretar as consequências para o mercado do noticiário econômico. O que não é esse tema? Eu tenho repetido isso diversas vezes aqui nas nossas lives, nesses vídeos que irão depois para lives. Esse tema não é uma discussão política. Não me importa qual é o partido político que esteja no governo, não me importa quem seja o nome do presidente da República, o nome do ministro da Fazenda. Como diz o meu querido mestre Fernando de Holanda Barbosa, eu não vou fulanizar as questões. Perdão. O que me interessa é uma discussão técnica, é uma discussão sobre teoria econômica e sobre análise da conjuntura econômica e macroeconômica. Nós estamos aqui para falar de economia, para falar de fundamentos e não de política. Por que esse tema é uma oportunidade? Veja, se você não souber analisar o cenário macroeconômico, a conjuntura e os impactos que essas notícias todas leva ao mercado financeiro, você tem certamente uma lacuna de conhecimento que você precisa preencher para ter maiores chances no mercado, para ter chances de crescimento. Você, gestor de fundos, você, analista de investimentos, você que já trabalha no mercado financeiro, você tem a obrigação de saber interpretar, saber decodificar essas informações do noticiário econômico para o mercado. O que nós vamos analisar agora, né, deste cenário de política econômica? Hoje é dia 3 de abril, segunda-feira, e eu pretendo fazer com vocês aqui uma pequena revisão dos últimos dias, das últimas semanas, que vem norteando o noticiário econômico brasileiro. Então, vocês vejam, o novo governo assumiu dia 1º de janeiro e já, desde antes até, né, da posse, vem fazendo várias críticas à taxa de juros, a taxa de juros Selic muito elevada, etc. E o presidente da República, que não importa o nome, não importa o partido, vem então questionando, primeiro, a autonomia do Banco Central, questionando as ações de política monetária do presidente
do Banco Central e da diretoria do Banco Central chegou até a levantar hipóteses sobre aumento da meta de inflação para que com isso a taxa de juros eventualmente caísse, e um ataque quase que pessoal ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Esse eu vou dizer o nome porque ele não é político, ele é um técnico, de tal sorte que há uma pressão política total. E, parênteses, uma coisa curiosa, né? De repente, várias pessoas que nunca estudaram economia resolvem dar palpite também sobre a taxa de juros, que é uma coisa fascinante. E, então, um ataque muito forte às ações de política monetária. Por outro lado, o governo federal retardou e muito o anúncio do novo arcabouço fiscal. O que é um arcabouço fiscal? Um conjunto de regras de como o governo vai se comportar diante do planejamento de gastos, do planejamento de impostos, da reforma tributária, se é que vai acontecer. Política fiscal. O que é política fiscal? É a decisão do governo de quanto vai gastar e quanto vai cobrar de impostos. Isso é o que cabe ao governo federal em termos de política econômica. Do outro lado da política econômica, a política monetária é a escolha da taxa de juros pelo Banco Central, mais especificamente no nosso caso, do Banco Central do Brasil, o Comitê de Política Monetária, que decide a taxa de juros básica da economia, que no nosso caso é a taxa Selic, que vem do termo Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Então, vamos começar pelo começo. Taxa de juros básica da economia, 13,75%. Ela é chamada de taxa de juros nominal. Qual é a taxa de juros real do Brasil? É a taxa de juros nominal menos a inflação esperada. Olha, a inflação esperada para 2023 está em 5,90%, se não me engano, pelo relatório Focus de hoje. E para o ano que vem, também, vamos examinar precisamente, deixa eu pegar aqui, 2024, 4,13% é a projeção de inflação para 2024. Então nós temos aí 13,75 menos 4,13, menos 4, tá? Nós temos aí 13 menos 4, 9% de taxa de juros real. É muito elevada? É extremamente elevada. É bastante elevada. É um problema que vai causar certamente uma retração de PIB neste ano e no ano seguinte. O PIB, o crescimento do PIB projetado para 2023, de acordo com o relatório Focus, é de 0,9% e 2024 de 1,48%, ou seja, um crescimento pífio, né? Esse ano abaixo de 1, ano que vem, ano seguinte abaixo de 1,5%. Eu estimo que esse ano vai ficar por volta de 0,5% e ano que vem por volta de 1%. Eu sou um cadinho mais pessimista que o mercado, porque, a meu ver, existem outros fatores, além da política monetária, que vão causar retração de PIB. A sociedade, de uma forma geral, que questiona essa alta de juros, inclusive Roberto Campos Neto, na sua entrevista ao Roda Viva, diz que é legítimo esse questionamento da sociedade quanto aos juros e que ele está disposto a discutir sobre isso. Esse questionamento, a meu ver, tem um pouquinho de equívoco na essência. As pessoas não deveriam questionar os juros, as pessoas deveriam questionar o porquê que os juros estão elevados.
Vejam, o Brasil tem um regime de política monetária que é chamado regime de metas de inflação. Tá? A meta de inflação de 2023 é de 3,25%, com uma banda com intervalo de 1,5 ponto percentual, de tal sorte que o máximo de inflação tolerada seria 3,25 mais 1,5, dá 4,75. Nós temos uma projeção aí praticamente para 6% de inflação. Estamos bem acima da meta. Para o ano que vem, temos uma projeção de temos uma meta de 3% de inflação e uma projeção para 4,13, ou seja, estaríamos dentro do intervalo da meta, mas longe ainda do centro da meta. Ou, como eu prefiro dizer, da meta propriamente dita, né? Eu não gosto muito desse termo centro da meta. A meta é 3% para o ano que vem. Esse regime de metas de inflação, que foi criado na Nova Zelândia, numa experiência muito interessante, que começou na vida prática e depois foi para a vida acadêmica, lá no comecinho meados dos anos 1900, da década de 1990, e que foi introduzida no Brasil em 21 de junho de 1999, após um estrondoso sucesso que saiu da Nova Zelândia, foi para a Suécia, Alemanha, Israel, Reino Unido, enfim, vários países, e de tal sorte que nós temos um modelo muito semelhante ao modelo de metas do Reino Unido. Ele prevê que se a inflação estiver acima da meta, o Banco Central tem que elevar os juros para baixar a inflação. Esse mecanismo é um mecanismo clássico universal. Veja, Estados Unidos, Alemanha, França, Inglaterra, todo mundo está enfrentando inflação alta. E todos os bancos centrais estão elevando os juros, indiscutivelmente e de forma homogênea. Uma live interessante é discutir qual foi a razão dessa inflação dos principais países ocidentais. O que levou esses países a ter inflação alta, e a resposta é o excesso de expansão monetária durante a pandemia, mas isso a gente deixa para um outro dia. E aí, por que os bancos centrais fazem isso? Elevam os juros para cair a inflação. É muito simples. A inflação é uma doença da moeda, como diz Gustavo Franco. A inflação, ela representa um excesso de moeda em circulação. Quando existe a inflação persistente, claro que a inflação pode ser de choques exógenos, mas no caso nosso brasileiro, ela é um misto de fatores. Existe o choque exógeno da guerra da Ucrânia, mas existe a inflação persistente também. Quando isso existe um excesso de moeda em circulação. O Banco Central precisa então retirar esse excesso de moeda, fazendo então o que se chama de contração monetária. Ele diminui a oferta de moeda. Como? Ele vende títulos para os bancos e tira a moeda de circulação. Ora, se a oferta diminui de um bem, o que acontece com o preço? O preço sobe. Ah, tá. E qual é o preço da moeda? Os juros. Então o Copom se reúne. Vamos aumentar a taxa de juros de 13 para 13,75, quando foi feito esse anúncio. Maravilha. Logo em seguida, ele vende títulos públicos para os bancos e tira a moeda de circulação. Com isso, o preço da moeda se eleva e a taxa de juros se eleva. Tanto é que a Selic é uma meta Selic. O Banco Central opera essa oferta de moeda de tal sorte para tentar chegar à meta Selic de 13,75%. A taxa de juros possui uma correlação absoluta com a inflação. A taxa de juros, o combate à inflação, faz com que, no modelo de Svensson, por exemplo, no momento seguinte, a taxa de juros mais elevada retrai o PIB, e no momento T+2, essa retração de PIB causa, então,
redução da inflação. De uma forma geral, nós temos um arrefecimento da demanda, uma queda da demanda, temos o esfriamento, o arrefecimento da economia e com isso a inflação cede. Isso acontece no mundo inteiro, isso é um fenômeno já constatado, isso é um fato, isso não é uma opinião minha, ou do Gustavo Franco, ou do Armínio Fraga, ou do Roberto Campos Neto, ou do Ilan Goldfein. Isso é um fato. Uma inflação persistente, você controla com contração monetária. E essa contração monetária leva ao aumento da taxa de juros. Beleza. Existe uma outra maneira de combater a inflação? Do lado da política monetária, não. Mas existe uma forma do governo ajudar este combate. Certamente não é criticando os juros altos. O governo propôs, inicialmente, aumentar a meta. Então, ao invés de 3,25 para esse ano, ao invés de 3, vamos supor que a meta seja, então, 4,5, 4,5. Aí, ótimo, né? A inflação para esse ano prevista é quase 6. Se a meta for 4,5, pronto, ela já está dentro do intervalo. 4,5 mais ou menos 1,5 ponto percentual, já dá 6. Pronto, beleza, já cheguei. Acontece que tem um mecanismo que a minha filha de 11 anos já vai entender. Só falta a minha caçula de 4, mas não falta muito também. Gente, se você aumenta a meta de inflação, o que vai acontecer com o mecanismo das expectativas de inflação? Se a meta foi aumentada, qual vai ser a sua expectativa? Qual vai ser a sua inflação esperada, o seu número que você espera para a inflação? Vai ser maior ou menor? Se eu tenho uma meta de 3,25, você tem uma expectativa de inflação X. Se você aumenta essa meta, é óbvio que a expectativa da sociedade é de uma inflação maior. Isso não há, assim, isso não é nem mais economia, isso é uma questão de bom senso. Que, infelizmente, muitas pessoas acham que a economia é só bom senso, mas não é. Então, a expectativa de inflação aumentada, ela leva a um aumento enorme na inflação real. Essa é uma característica fundamental da macroeconomia. A expectativa de uma variável macroeconômica impacta a variável. A expectativa de inflação, a inflação esperada, impacta a inflação. Por isso que é tão importante a famosíssima ancoragem das expectativas. O que é isso? É importantíssimo que as expectativas de inflação sejam fixadas, fiquem que nem uma âncora, presas, e não soltas, indo embora, que nem um barco, um navio que soltou a âncora, vai lá bater na ponte, na pilastra da ponte Rio-Niterói. Então, essa ideia de aumentar a meta de inflação, né, eu em sala de aula, infelizmente eu não contei aqui no Instagram antes, mas eu em sala de aula falei uma coisa que logo em seguida o ótimo Ricardo Morim falou, eu falei, droga, agora vai parecer que eu estou imitando ele, né? Aumentar a meta de inflação é a mesma coisa que eu falo o seguinte, eu estou precisando emagrecer 12 quilos, eu, Marco Krebs. Então, a minha meta é X, que é o peso atual menos 12. Show! Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que a minha meta é o que eu estou agora. Pronto. Então, eu vou estipular que esse é o meu peso ideal. E, simultaneamente,
foi sugerido pelo governo não só aumentar a meta, mas houve um ataque generalizado do governo, de alguns deputados federais, como o Boulos, etc., de tirar a autonomia do Banco Central. Então, o que foi isso? Você diz que o teu peso está ótimo e manda o seu nutricionista calar a boca. Você não tem mais autonomia, você não pode dizer mais nada. Então você vai continuar gordo. Se eu estipular que a minha meta nova é essa que eu tô, então tô ótimo, obrigado, tá tudo bem. E você, nutricionista, cala a tua boca e tá ótimo. Ou seja, é uma coisa completamente despropositada. Por aí não vamos ter solução para a inflação. E o pior, não vamos ter solução sobre os juros tampouco. Porque com uma inflação maior, aí que nós precisaríamos de uma taxa de juros maior ainda. Atacar a autonomia do Banco Central é andar no sentido contrário de todos os progressos que nós fizemos. Olha, gente, a minha tese de doutorado foi sobre o Banco Central, sobre a história do Banco Central, sobre suas ações de política monetária, e o Brasil demorou muito para ter Banco Central. Quem era a autoridade monetária era o Banco do Brasil. Nós só fomos ter Banco Central criado no dia 31 de dezembro de 64. Eu já era nascido. 31 de dezembro de 64, pela Lei 4595 do governo Castelo Branco. Ele começou a operar em abril de 65, ou seja, precisamente há 58 anos atrás. Eu vou fazer 59, sexta-feira, eu já tinha um aninho, né? E é muito tarde. Na década de 30, todos os países da América Latina já tinham um Banco Central. O Federal Reserve foi criado em 1913. O Banco Central da Inglaterra, o Bank of England, foi criado em 1694. O Banco Central mais antigo é da Suécia, que é de 1656, se não me falha a memória, mas enfim, meados do século 17. E por que tão tarde? Pelo poder do Banco do Brasil, que não vem ao caso agora discutir, e ele foi criado de forma independente, mas logo perdeu sua independência. O primeiro presidente do Banco Central foi Dênio Nogueira, designado por Otávio Gouveia de Bulhões e Roberto Campos, respectivamente ministros da Fazenda e do Planejamento do governo Castelo Branco. Mas depois, com Costa e Silva, ele perdeu sua independência, perdeu sua autonomia e acabou, fim de história. Até 1994, com o advento do Plano Real, o Banco Central do Brasil não tinha começado a fazer política monetária de forma clássica, de forma com que todos os bancos centrais do mundo fazem. A inflação está alta, aumenta a taxa de juros para a inflação cair. Isso começou com o Plano Real, com Pedro Malano, Banco Central, em seguida com Gustavo Franco, depois com Armínio Fraga, claro, tivemos Pécio Arida também. Enfim, isso começou, gente, não tem 30 anos isso. Começou há 28 anos atrás. O Banco Central do Brasil é um bebê perto dos outros. Ora, agora, no último governo, que nós conseguimos uma autonomia para o Banco Central. Ou seja, o que é isso? Ele não tem independência, não. Ele tem autonomia, ou seja, ele escolhe a taxa de juros, que é o instrumento, a arma que ele vai combater a inflação. A meta de inflação é escolhida pelo Conselho Monetário Nacional, que é presidido pelo ministro da Fazenda. O presidente do Banco Central tem um assento no Conselho. E em todos os países envolvidos no mundo, Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, França, Itália, Japão, o Banco Central escolhe a meta de inflação. Ele é independente. De tal sorte que, qual é a importância dessa independência? Qual é a importância dessa autonomia? Porque eu tenho que ter no Banco Central, gente, um técnico, um cara que não seja ligado a nenhum partido político. Um economista que olhe para lá. Eu quero saber da inflação. A inflação está na meta? Show.
então eu não preciso aumentar os juros. A inflação está baixa. Pandemia, a inflação estava muito abaixo da meta. Roberto Campos Neto reduziu a taxa de juros para patamares historicamente baixos, que foi 2%. Ok, agora a inflação aumentou, agora precisa aumentar os juros. Ah, mas isso é contra o partido A, B ou C. Não me interessa. Quem comanda o Banco Central tem que ser um técnico, um economista que esteja preocupado com a inflação. Por quê? Se você quer fazer política social, não há política social com inflação. A inflação corrói o poder de compra do salário. E quanto menor for o salário, mais o indivíduo, mais o trabalhador vai sofrer com a inflação. Se o salário dele for bem pequeno, o salário vai comprar alimentos. Vai ser um salário de fome. Se houver inflação, ele vai comer menos. Ou seja, não há política social com inflação. Não, nós temos que crescer, tem que baixar esses juros para ter uma meta de crescimento. Hello? Hello? Nós já tentamos isso há 10 anos atrás. Tentamos isso, não me interessa de novo quem era o presidente, não me interessa quem era o partido. Baixamos os juros de forma artificial em 2012 para 2013, a inflação estava subindo, taxa de juros caindo, Banco Central perdeu sua credibilidade, projeções expectativas de inflação bombaram. O que aconteceu? Ao final de 2 anos, nós tivemos 10,7% de inflação e em 2 anos tivemos queda de 7,2% de PIB. Ou seja, nem se cresceu e nem se combateu a inflação. A galera não se dá conta que não dá para crescer com inflação. O pessoal não caiu essa ficha ainda. Ah, você é ortodoxo. Não me interessa. Pode me chamar do que for. Eu sou convencido através das evidências empíricas. Existe alguma evidência empírica que, reduzindo artificialmente os juros, nós vamos levar a um crescimento, mesmo com um pouco de inflação saudável? Palavras do presidente da República há 10 anos atrás: eu não vou elevar juros para a inflação ficar na meta e com isso comprometer crescimento. Fecha aspas. Foram as palavras do presidente. Existe alguma evidência empírica que este raciocínio tem sucesso? Resposta: não. Pelo contrário, a evidência empírica prova que esse raciocínio é errado. Esse raciocínio leva à queda de PIB e aumento de inflação. E antes de 10 anos já foi tentado. E antes, historicamente, sempre tentado e sempre com fracasso. É o livro do Kenneth Rogoff. This time is different. Dessa vez é diferente. Não, vamos tentar, dessa vez vai dar certo. Vai dar errado de novo. Vai dar errado de novo. E é impressionante como as pessoas insistem nessas teses às custas dos mais pobres e dizendo que estão favorecendo esses mais pobres. Quer dizer, é um fenômeno absolutamente assustador, porque é o mais pobre que vai pagar com a inflação. Então, todo esse ataque ao presidente do Banco Central, ataque à instituição Banco Central, ataque à instituição da autonomia do Banco Central, é extremamente nociva para o país. Você pode chegar e, se você for um economista, discutir: olha, eu acho que o Banco Central pisou na bola e deixou a taxa de juros 2%, muito baixinha, tempo demais, e isso alimentou a inflação. A gente senta e a gente pode abrir uma garrafa de uísque e fazer essa discussão. Tudo bem. É uma discussão absolutamente viável, justa, esse tipo de crítica. Porém, agora, baixar na marra, isso é um absurdo. Porque nessa mesma entrevista, o Roberto Campos Neto alertou os jornalistas, né? Teve um jornalista que perguntou para ele: e se a pressão for muito forte, você sai? Ele falou assim: gente, isso não é sobre mim. Isso não é a meu respeito. Não, o meu nome não importa. Existe uma diretoria do Banco Central que é comprometida com o combate à inflação. Não adianta eu sair,
vai entrar outro nome. Se ele for comprometido com o combate à inflação, ele vai manter os juros altos enquanto tiver que manter. E se baixar de forma não crível, de forma artificial, as pessoas, a sociedade, o mercado, que é um reflexo da sociedade, vai projetar taxas de juros futuras maiores. Como? Vai exigir juros maiores. Por quê? Porque vai saber, vai sentir que existe uma instabilidade fiscal. Que instabilidade é essa? O governo está planejando gastar mais e não mostra de onde vem a receita. E aí, ao invés de atacar o Banco Central, o governo no dia 1º de janeiro, day 1 de governo, deveria já, se eu fosse ministro da Fazenda, de novo, não é crítica a este ministro da Fazenda, ao partido, ao nome. Mas se eu fosse convidado para ser ministro da Fazenda, eu estaria no dia 1º de janeiro com o arcabouço fiscal aqui. Presidente, está aqui. Isso aqui é vital para o país. O problema-chave do Brasil já foi, e por enquanto, durante um bom tempo, será o problema fiscal. Como ter superávit primário? Aí vem o nosso novo arcabouço e diz que vai zerar o déficit público. Bom, como? Eu posso dizer também que eu vou emagrecer 15 quilos em uma semana. Falar todo mundo pode, né? Tá. Aí ele apresentou, então, o novo arcabouço, que eu vou resumir aqui. Esse novo arcabouço, ele conta com aumento de receitas. Ele, de forma alguma, ele anuncia, de forma nenhuma, ele anuncia corte de gastos. Então, isso é preocupante. Porque essas receitas podem não crescer. Ele conta, por exemplo, com crescimento de PIB. Gente, olha só, o crescimento projetado para o PIB, para esse ano, é de 0,8. Não espere mais que isso. Tá, então como é que as receitas vão crescer? Não, nós vamos tributar quem devia estar pagando e não está. Isso é correto. Está correto isso. Zona Franca de Manaus. Isso já tinha que ter acabado há séculos isso. Show. Mas quanto que isso vai dar na ponta do lápis? Será que dá para cobrir todo o déficit fiscal? Não só primário, mas fiscal? Olha, eu tenho mais notícias. Não dá, não. Então, nós precisávamos de um outro arcabouço prevendo corte de despesas, né? O Brasil, ele precisa voltar a crescer. Para ele voltar a crescer, tem que ter alguém que arrume a casa. Arrumar a casa, o que é? Nós vamos fazer um governo de austeridade. Churchill, quando foi eleito, perguntaram para ele o que se pode esperar do governo dele. E foi a grande frase dele, que virou filme até, Blood, Sweat and Tears. Sangue, suor e lágrimas. Um estadista prepara o país para o futuro. Um estadista não tem medo de não colher os seus frutos. Ele arruma o país. Então, o que precisava ser feito, olha, nós vamos arrumar a questão fiscal. Como? Não adianta. Minha filha outro dia teve uma otite. Teve que tomar um antibiótico. Minha caçulinha de 4 anos, ela odeia tomar remédio, ela e a torcida do Flamengo, do Vasco, do Fluminense, do Botafogo, da população de 4 anos de idade. Chorou pra caramba para tomar remédio. Então, já que ela está chorando, não, vou ser um papai bonzinho, né? Não vou dar um antibiótico para ela gostar de mim eternamente. Ela morre de infecção. Não é exatamente uma boa medida, né? Então, o remédio é amargo, mas tem que ser dado.
nós precisamos arrumar o país de forma fiscal para ele voltar a crescer. Então você, analista de investimentos, você, gestor de fundos, você precisa ter essa concepção do que pode ser feito e do que não se pode. De como interpretar, olha, cada vez que o Banco Central é atacado, isso causa uma instabilidade institucional que pode anotar aí. A taxa de juros futura, vai subir. A famosa boca de jacaré. Cada vez que o presidente da República fala, não, quem tem que lidar com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, é o Senado. Eles que têm que cuidar dele, entre aspas. Opa, instabilidade institucional. Aumento dos juros esperados. Então, depois, a reunião do Copom, a ata do Copom, saiu que, olha, não vou baixar, os juros não vão cair, e pelo contrário, se nós identificarmos choques inflacionários ou possíveis elevações da inflação, eles vão subir. Vão subir ainda mais. O governo já tinha que ter anunciado um pacote fiscal, um arcabouço fiscal lá em 1º de janeiro e não deixar para agora, mas um pacote fiscal, um arcabouço mais bem elaborado, de tal sorte que não conte com aumento de receita. Olha, eu estou em crise aqui no meu orçamento doméstico. O que eu tenho que fazer? Eu estou gastando mais do que eu ganho. Eu tenho que cortar gastos. Não tem jeito. A solução 2 é, não, eu vou dar um jeito, eu vou ganhar mais. Olha, se você ganhar mais, show, é bem-vindo, tal, mas você não pode contar com o ovo na galinha. Não dá. Isso não é crível, isso não é estável, isso não traz confiança para a sociedade. Então, gente, nós deveríamos ter agora um outro tipo de arcabouço, do tipo, vamos cortar na carne mesmo, vamos cortar despesas mesmo, e se isso trouxer, no curto prazo, retração de PIB, que seja, que ali no médio prazo o Brasil vai ganhar com isso. Ali no médio prazo, o Brasil ganha reputação, ganha credibilidade. Aí a sociedade, através do mercado, não exige taxas de juros tão altas no futuro. E aí isso sim daria condições para uma redução crível da taxa de juros Selic. Então, o que é preciso ser feito é uma grande mudança fiscal, uma grande reforma fiscal, uma grande chamada nos livros de macro consolidação fiscal. O que é isso? Contração. Corte de gastos para consolidar o orçamento e ajudar com isso o Banco Central a combater a inflação. Ora, aumento da taxa de juros é retirada de moeda de circulação. Se o governo vai lá e expande e aumenta a Bolsa Família, aumenta gastos, fica elas por elas. O Banco Central tira a moeda, o governo federal vai lá e coloca. Então uma ação anula a outra. Tá? O combate à inflação, repito, é uma ação social vital, que é o trabalhador com menor salário que vai pagar o preço mais alto pela inflação. E digo mais, de novo, se você quiser arrumar o país para ele crescer, começar a crescer de forma, bonita, 4, 5, 6% ao ano, tem que arrumar a casa, tem que arrumar a situação fiscal, tem que ter superávit primário. Tudo que o governo arrecada, menos que ele gasta, tem que ser positivo para pagar os juros da dívida. Não tem outra saída. Tem que ser positivo. Tá? Então, todo esse conteúdo, todo esse ferramental macroeconômico, você precisa ter. Você é investidor, você é gestor de fundos, você é analista de investimentos, você precisa
ter esse investimento? Olha, eu tenho vários exemplos de analistas de investimentos, de engenheiros alunos meus que saíram da engenharia, saíram do mercado de trabalho como engenheiros e foram trabalhar como analistas de investimento, já com essa bagagem, já começaram a galgar posições melhores. De tal sorte que, se você almeja ter posições mais altas no mercado, se você almeja crescer na sua carreira, se você almeja ter, de fato, uma estrada de sucesso no mercado financeiro, você precisa saber analisar o noticiário econômico da forma com que a gente está debatendo aqui. Um jeito errado de você executar esse tema eu vou no olhômetro. Eu vou no olhômetro e o que o meu vizinho fizer eu faço junto também, e eu vou com a minha intuição, vou com o meu feeling. Então tem aquela famosa história que eu adoro contar aqui, né? Do cara que causou um prejuízo numa corretora. O que você fez? Usei meu feeling. Aí tem uma música famosíssima da década de 70, que vocês não devem conhecer, chamada Feelings, composta por um brasileiro chamado Maurício Alberto, mas que ele lançou isso nos Estados Unidos, então o nome dele virou Morris Albert. E ele ganhou uma fortuna com a música. Aí o chefe do cara falou assim: olha, meu filho, o único cara que ganhou dinheiro com feeling foi o Morris Albert. O resto, você guarda teu feeling aí. Feeling é chutômetro. Feeling é palpite. Que nem essa palpitada que essa galera toda aí dá nos juros. O juro tinha que baixar. Por quê? Não, porque está muito alto. Por quê? Porque está. Não. A gente tem que investigar por que a taxa de juros está alta. Então, esse é um jeito errado. Qual é o jeito certo? O jeito certo de você executar esse tema é com conhecimento. Como é que você pode começar isso logo agora? Começa a me seguir. Clica aqui que eu vou te enviar um material muito bom, material de qualidade, material com conteúdo para você saber interpretar o noticiário de política econômica e as consequências do mercado financeiro. Tá bom? Gente, um forte abraço, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.